Bom, agora são 10 horas e 2 minutos, estamos com a nossa transmissão em AM, FM, Rede Jovem Pan News, nessa homenagem mais do que especialíssima ao nosso Joseval Peixoto. E agora, nessa hora tradicional do Morning Show, Edgar Piccoli também conosco, toda a nossa equipe, para saudar o Joseval. Edgar. E a turma do Morning Show, com muito orgulho e satisfação, se junta a todos aqui da Jovem Pan para prestar essa deferência, essa homenagem ao grande Joseval Peixoto. Joseval, eu sei que você está nos ouvindo aí, e todo mundo tem uma história com o Joseval, né? Todo mundo tem uma passagem marcante com o Joseval Peixoto. Eu também, como a Raquel acabou de dizer, cresci ouvindo as vinhetas da Jovem Pan, a trilha Vambora, Vambora, Tá na Hora, e aquelas vozes famosas do rádio brasileiro que eu até então, menino ainda, ouvia e reverenciava já como uma aspiração de profissional que eu um dia desejava ser ainda, naquele longínquo início de carreira, né, onde eu comecei a trabalhar no rádio aos 17 anos em Campinas, mas já ouvia essas vozes aqui da capital com grande atenção, com grande interesse. E depois vim por uma questão do destino parar aqui no time da Jovem Pan, integrando esse quadro de funcionários dessa que é a maior rede de rádio do Brasil, e pude frente a frente ali encontrar esse ícone do rádio brasileiro, esse ídolo. Me lembro do primeiro dia que participei, ainda como um anúncio da minha chegada aqui na Jovem Pan. O Joseval, sempre muito generoso, fez uma menção ao meu nome como a joia da Jovem Pan, se referindo a essa renovação do time que a rádio se propunha a partir daquele momento. Joseval, é com imensa satisfação que eu presto essa singela homenagem a você e lhe digo aqui de público que você sempre foi uma referência, não só no campo profissional, no campo onde eu atuo já desde menino, como eu disse, desde os 17 anos, mas também depois de conhecê-lo como referência de ética, como referência de sabedoria, através dos grandes textos que você, ao final do Jornal da Manhã, sempre trouxe como emblema, improvisadamente, pelo seu conhecimento, né, para os ouvintes da Jovem Pan. Eu sou muito grato a você e desejo a você tudo de melhor que essa vida pode reservar, Joseval. Oh, muito obrigado. Joseval. Muito obrigado. E é bonito também, é bom que vocês cheguem à idade que eu cheguei e da altura dos meus 80 anos e amando esta casa, observar como o Marcelo, o Tutinha, a outra geração dos Carvalho conseguem construir uma inovação numa rádio que já era boa e já estava em primeiro lugar. Sim. Vocês são a renovação. Eu serei eterno ouvinte desta casa e saio daqui orgulhoso, porque é um time muito bom que está chegando. Bom é você, né? Já chegou, já está por aqui. E é verdade. Você está dizendo, porque você é Carvalho e está toda manhã aqui batendo cartão, imagina. Não é verdade, Joseval? Por isso que o Tuta falou que ninguém tem sucesso sozinho. Ele escravizou a família inteira. Verdades sendo ditas nessa manhã. Mas sabe o que eu achava mais incrível do Joseval, gente? Antes de entrar no Morning, eu fazia o Jornal de Serviço aqui na Jovem Pan com Oliveira Andrade. Então eu chegava um pouco antes no estúdio para organizar ali o que ia acontecer. E aí eu pegava bem esse momento do fechamento do jornal com o Joseval. E antes de frequentar ali o estúdio, eu imaginava que ele escrevia aquilo, porque era tão perfeito, a defesa era tão complexa, né? Incluía tantos dados, às vezes números, citações, e eu ficava pensando, caramba, né? Ele deve escrever isso e tal. E aí quando eu chegava lá, eu via que ele não tinha nada. Às vezes uma folha, às vezes um jornal, assim, para dar uma olhadinha. E falava aquele tempo todo defendendo um assunto sem nenhum texto. Aquilo me deixou de um jeito que eu falei, gente, vai ter que nadar muito para chegar aí, menina. Mas vai ter que nadar demais. E realmente, Joseval, sempre fechamentos muito emocionantes que levam à reflexão, né? O público que conferiu já todo aquele conteúdo do Jornal da Manhã. E um amor, né, de pessoa, um abraço que a gente quer dar.
porque o Joseval realmente faz parte da história da Jovem Pan. É incrível. Não à toa você foi o orador da sua turma na São Francisco. Joseval, né? A questão, o rádio, ele mexe muito com os fatos, né? A gente põe luz no noticiário, na notícia, leva para o ouvinte a informação, a análise. O quadro da Jovem Pan sempre foi um quadro de excelência. E você, quando no encerramento, trazia um pouco a questão da romântica, na acepção clássica da palavra, que o rádio sempre foi. Essa questão do improviso, só a escola do rádio pode formar e trazer numa pessoa que já acumula um conhecimento como você acumula, e aperfeiçoar e levar para os ouvintes essa fantasia, esse sonho, na verdade. Você tirava além das notícias e dos fatos que a rádio sempre propagava, irradiava, você levava ao final o sonho pro ouvinte, né? A fantasia pro ouvinte, com dados nas coisas tão bonitas que você sempre falou ao longo desses tantos anos. Eu me dou o direito de chamar você assim, porque eu me sinto muito próximo, embora tenhamos atuado juntos profissionalmente por talvez aí 5, 6 anos, desde que eu estou aqui na rádio. Obrigado, viu, Joseval? O discurso é, antes de mais nada, de orgulho por ter dividido um pouco da minha carreira com você, pertencendo ao mesmo quadro, mas principalmente de agradecimento. Obrigado por tudo que você nos ensinou, sem saber que estava nos ensinando. Valeu, Edgar. Daqui a pouco o Edgar volta aqui para o Maurício. Não, mas eu quero que ele... Tudo que você nos ensinou, sem saber que estava nos ensinando. Valeu, Edgar. Daqui a pouco o Edgar volta aqui para o Maurício. Não, mas eu quero que ele saiba que eu vou mudar, que eu sou ouvinte dele, mas vou mudar. Eu encerrava o jornal, ia ouvindo o Edgar e o show de seus companheiros, descendo a Brigadeiro. Agora não estarei mais na PAN, eu vou ter que ir pela 23 de maio, vou mudar. Rapidinho, Denise, só pra gente registrar. Bom, eu tenho que registrar toda a admiração que eu tenho pelo Joseval. Ontem eu e a Raquel já ficamos emocionadas lá no jantar. Assim, é companheiro, é amigo, não dá para dizer que o Joseval é só colega de trabalho, ele é muito mais do que isso. Ele é um exemplo sempre pra gente. E olha, Joseval, você citou durante aqui o programa manifestações anteriores, quando você mudou, deixou de narrar o futebol, os ouvintes da época reclamando da sua saída, e nós temos homenagens lindas aqui pelo Facebook, pelo Twitter, pelas redes sociais, que o Joseval não gosta, mas depois a gente vai mostrar para ele. Ele se recusa a entrar no Face, mas muita gente, hoje você foi a notícia e você garantiu uma audiência enorme para a Jovem Pan, de pessoas que gostam de você, que te admiram. Eu tô lendo aqui, eu tô acompanhando. Olha que bom. E eu digo aos nossos internautas que depois eu vou fazer ele dar uma olhada nisso, e os mais antigos ligaram para cá, porque há pouco a recepcionista falou, tem muita gente ligando e chorando de emoção. Que bom. Então é isso, Joseval, você é amado. Obrigado, e te desejo muito sucesso. Você foi meu companheiro aqui na Jovem Pan. Quantos anos ficamos juntos? 18 anos. 18 aqui na Jovem Pan, 5 anos no SBT, e você tem mais planos lá na Gazeta, onde eu também trabalho, porque você não parou. Não é aposentadoria. Vamos ser companheiros na Gazeta. Vamos ser companheiros, é isso. Mais planos. O Reginaldo Lopes, que trabalhou com você por 19 anos, está te mandando um abraço. Ele está na mesa aqui, ele não ia deixar de estar aqui nesse dia, né, José? Este foi o grande artista dos textos que eu fazia. Porque eu saí aqui, alguém pediu, precisa fazer um texto tal. Eu fazia, como disse a Paulinha, às vezes de improviso, né? Falei, Reginaldo, não dá tempo e tal. Ele falou, fala aí. Eu falava, ele gravava. Quando eu ia ouvir no ar, eu não reconhecia a beleza da arte que ele... Falando de verdade, ele sabe disso. Era espetáculo como sonoplasta e como... Diga, vamos lá. Desculpa, nossa querida Thiago, eu queria dizer de um último telefonema, o nosso último telefonema para o Joseval. Eu tinha ligado para ele não tinha atendido, né? Aí ele ligou para mim no outro dia, falou: oi, menina, o que você quer? Tudo bem com você? Eu falei, Joseval, tudo bem. Eu queria saber se você recebeu um livro que eu mandei pra você, o Joseval fez aniversário agora em setembro, nós fazemos aniversário quase juntos. E ele falou, filha, é que eu recebo tanto livro, mas esse você coloca na frente, porque é muito bom. Joseval sempre me diz assim, Raquel, olho para minha biblioteca e a minha tristeza é saber que eu não vou conseguir ler todos os livros. Essa angústia eu divido com você. E ela me manda um que o autor, se eu não estiver errado,
eu nunca ouvi falar, é Noah Hariri. Isso, é um israelense. Ele é um best-seller e eu mandei pra ele, é o Sapiens. E aí eu falei pra ele, olha, põe esse livro no começo. Aí ele falou pra mim assim, você vai pra minha despedida lá na pizzaria e tal? Te mandei o convite. Eu falei, claro que eu vou. Aí ele falou assim, poxa, que emoção, haja coração, né? Aí eu falei, pra você já ficar tranquilo, eu também vou no seu último dia lá na PAN, eu vou estar lá presente, eu não vou te engandar não, então você fica tranquilo que eu vou estar lá. E ele me disse uma coisa, eu nunca vi o Joseval reclamar de nada, eu nunca vi o Joseval triste, eu nunca vi o Joseval se queixar de ninguém. Toda palavra que ele tinha era para engrandecer, era para incentivar, para ensinar. Ele sempre tinha uma palavra de carinho, de acalanto, né? De amor, de esperança. E ele é um cara super dinâmico, ele faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Vocês acham que ele vai parar? Ele não vai parar, ele não para nunca. E do alto dos seus 80 anos, ele, nesse telefonema que ele falou para mim, falou assim: minha filha, eu tenho poucos anos de vida agora pela frente, mas eu não vou me permitir ser infeliz em nenhum desses dias. Eu serei feliz em todos os dias que me restarem. Ninguém tem o direito de ser infeliz 1 minuto na vida, porque nossa passagem é muito rápida pela vida. E essa é a grande lição que ele deixa para mim, para todos nós, um homem que sempre feliz, sempre de bem com a vida. Claro que ele passou por momentos difíceis, como qualquer ser humano, mas sempre assim, sempre positivo, sempre para cima e sempre com a palavra de ânimo e de esperança pra gente. Então, foi... E você tinha que chorar de novo. Eu não consigo falar de você e não chorar, não consigo. O pessoal tá abusando do meu ouvido, a gente tem que encerrar, mas eu dou 10 segundos para Augusto. Em instantes finais, infelizmente o meu convívio com o Joseval é mais recente, né? Ficamos juntos. Né? Isso, ficamos juntos pouco tempo, mas eu devo dizer o seguinte, e não é nenhum exagero, ele não precisa de afagos. Cada minuto com o Joseval foi equivalente a anos de aula. Só tive aulas de sobriedade, de elegância, de boa fé e de competência. Muito talento. Obrigado. Sou grato a você. Obrigado. Ô Joseval, e já passando a palavra para você, eu tô aqui na Jovem Pan há 14 anos e há 3, por uma questão divina, eu vim pro Jornal da Manhã e a gente dividiu quase 3 anos essa bancada aqui. Para uma pessoa que tem a metade da idade que você tem, para mim é um orgulho. Você é um atrevido. Pelo amor de Deus. E só pra gente fechar, no começo, obviamente, intimidado pelo Joseval, eu tô do lado do Joseval Peixoto, aí ele, fora do ar, entrou o comercial, ele virou pra mim e falou assim: Thiago, você tá muito quieto, sem falar muito, não precisa se intimidar comigo, nós somos, antes de tudo, colegas de trabalho. É uma honra enorme, Joseval. Uma honra enorme. E agora a sua marcha vai subir e o microfone está na sua frente, não preciso ensinar. Meus queridos ouvintes, eu já me emociono. O que eu vou dizer aqui eu nunca falei. Mas esse momento merece. Eu até tinha bastante receio, porque eu sou bastante antigo e gosto de soneto. E o soneto acabou. Mas na minha juventude, como de todos os meninos do interior, foi difícil. Eu morava num quartinho de madeira. No fundo da casa da minha tia. Eu tenho, na verdade, vários poemas feitos, vários sonetos, que eu nunca divulguei, mas eu fiz um para esse quartinho, que eu era um menino inviável, né? Eu não vou lembrar do primeiro terceto, porque o soneto tem 2 quadras e 2 tercetos.
Mas eu me lembro do resto e vou declamar para você ver como pode um menino inviável estar hoje na capital do seu estado, nesta rádio mais importante do Brasil, com esses astros do microfone, encerrando a carreira. O poema, o soneto é este. Eu moro neste quarto entre quatro paredes, onde vivo a sonhar e onde contemplo a vida. Este teto, esta luz, esta porta que vedes, é a entrada final da etapa vencida. Neste quarto sombrio por meses e meses, contemplei este céu que dorme na janela. E olhando as estrelas, Senhor, quantas vezes eu não pensei morar à luz dos olhos dela. Eu esqueci o outro terceto e o final é: quando eu partir, então, meu quarto companheiro, será teu soneto que eu fizer primeiro, e a poesia de amor mais linda que eu fizer. Muito obrigado. Ele agora demonstra estar tranquilo, com aquela serenidade dos que conhecem, dos que sabem. Agora correu de paradinha. Este é o Brasil fantástico que nós vivemos. Este é o Brasil que será a maior civilização da história em breve. Porque nós somos netos e bisnetos e tataranetos de todos os povos do mundo. E está nascendo aqui, em razão da síntese, a maior civilização da história. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Jair, finta primeiro, zagueiro, desceu, tem mais um, Jair tenta bater, bota por mais um, vai pra dentro, Jair, A casa do meu avô, nunca pensei que ela acabasse. Tudo lá parecia impregnado de eternidade. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Em fundo, a balsa da despedida, e no coração de toda essa gente há um espaço inconquistado, porque só o amor transportou nesse ato simples do homem simples. E foi o Brasil quem reuniu os povos do mundo inteiro para a despedida de um homem e para mostrar que é tão fácil entenderem-se os homens. Uma das maiores vozes e mentes da história do rádio brasileiro. São mais de 60 anos de jornalismo e 53 de direito. Quem será que nasceu primeiro? O Joseval Peixoto, jornalista, o advogado ou simplesmente o apaixonado pelo rádio? Segura a bola, entrega agora para onde está colocado o jogador Pelé, para Gerson, Gerson para Clodô, Clodô finta, primeiro o italiano, vai descendo, finta mais um, olha o passeio de Clodoaldo, outra finta de Clodô, entrega para Rebelino, domina o astro no parque, levanta a bola para Jair pela esquerda, atenção, desceu Jair, bateu a paquete, rolou para Pelé, atenção, Pelé para Carlos Alberto, livra a bomba para o
finalidade do nosso programa. Companheiro Samuel Ferro. A Latinha, como carinhosamente tratamos este veículo maravilhoso, contagiou Joseval Peixoto ainda em 1955, quando ele terminava o colegial. Nascido no Rio de Janeiro em 26 de setembro de 1938, foi com a família para o interior de São Paulo, depois Arapongas, no Paraná. Na sequência, Joseval Peixoto passou a estudar em um colégio interno de Paraguaçu Paulista e na cidade começou a trabalhar na Rádio Clube Marconi. Em 1955, na Rádio Presidente Prudente, narrou o que pôde, missa, carnaval e, é claro, futebol. Um prenúncio do que faria na Jovem Pan anos depois, o Sermão da Paixão, as coberturas na Sapucaí e a histórica e épica narração do milésimo gol de Pelé. Ele agora demonstra estar tranquilo, com aquela serenidade dos que conhecem, dos que sabem. Agora correu de paradinha, tenta esconder-se na humildade que o trouxe criança um dia de Bauru para o palco também humilde da Vila Belmiro, humilde demais para a grandeza do futebol que lá ele apresentou num teatro pequeno, mas de um artista nobre, grande, enorme demais. Uau, quanta emoção, hein? Nossa, todo mundo chorando aqui. Caramba, no discurso de despedida dele. Todo mundo emocionado. Imagino que o ouvinte, o nosso espectador, da mesma forma se emocionou com essa história revisada, né? Em tão pouco tempo, tantos anos de serviço prestado ao rádio brasileiro. Preciso dizer que eu me emocionei de ver o seu depoimento e o da Paulinha. Achei muito generoso dos dois, achei muito fofo. E é muito bom ver que vocês admiram figuras icônicas da nossa comunicação, assim. Joseval merece homenagem. Acho que é o mínimo, né, Paulinha? Não posso falar muito, tô chorando. Vamos lá, minha gente. Vamos seguir com o Morning Show. Tem alguns assuntos pra gente tratar ainda nessa manhã. Ex-ministro do GSI General a favor da legalização afirma que o mercado das drogas no Brasil movimenta 17 bilhões de reais por ano. Dúvidas no ar. Pressionado por bolsonaristas, delegado responsável pela investigação do atentado contra Jair Bolsonaro diz que seu trabalho é técnico e que está sendo acompanhado pelos próprios advogados do presidente eleito. Não convide para a mesma festa. O quadro Mais Paz e Amor do rádio brasileiro joga luz sobre a carinhosa relação entre as apresentadoras Lívia Andrade e Sônia Abrão. Contém ironia, meus amigos. É o Morning que segue aqui nesta manhã totalmente emotiva de sexta-feira na despedida, no encerramento de um ciclo desse grande ícone do rádio brasileiro, Joseval Peixoto. Eu de cara aqui, já vou convidar você que nos assiste, que nos ouve, a interagir pelo nosso WhatsApp. Não tem o número ainda? Então vai lá, anota. 11 931 17 1009. Daqui a pouquinho o Vini vai trazer aí os detalhes de um perrengue total pelo qual os passageiros de um voo da Latam passaram na madrugada de ontem. A aeronave fez um pouso de emergência em Belo Horizonte. A coisa foi muito tensa por lá. Você, meu caro ouvinte, vai responder interagindo com a gente pelo WhatsApp, dizendo se já passou por algum perrengue dentro de um avião, por uma situação difícil. Descreva pra gente, tá bom? Como é que foi a sua experiência? Já teve ali numa turbulência fora dos padrões? Algum pouso de emergência? Conta pra gente. 11 931 17 1009. Mande mensagens em vídeo. E temos aí a sequência da nossa hashtag também para divulgar aqui pros nossos tuiteiros, nossos internautas, Paulinha. É hashtag de homenagem, Edgar. E na verdade a gente já tá entre os assuntos mais comentados do Brasil
um Joseval Peixoto. Boa. Então, hashtag Joseval Peixoto, você pode relembrar momentos marcantes, mandar a sua homenagem. Depois a gente aproveita e lê alguns aqui no programa, que com certeza o Joseval vai ouvir, né, Ed? Da 23 de maio agora. E vai poder curtir. Então, hashtag de hoje de homenagem, Joseval Peixoto. Todo mundo chorando junto aqui no Twitter. Bom, aí é bom lembrar aí que você pode nos acompanhar em imagens, em qualquer lugar, a hora que você quiser, baixando o aplicativo da Jovem Pan, também assistindo a nossa transmissão pelo site jp.com.br, pela nossa transmissão no canal youtube.com/morningshowjp e conteúdo extra também nas nossas mídias sociais. Estamos no Instagram e também no Facebook. Falou? Passe pela nossa página, deixe seu joinha que a gente fica feliz da vida. Vamos em frente, segue o Morning Show. Vamos aqui, seguindo com o noticiário, né, falando de um caso de violência que envolve um repórter da TV Gazeta. O palco da confusão e da pancadaria foi um condomínio na Praia do Canto, em Vitória. Vini, conta essa história pra gente aí, divida com os nossos ouvintes o que aconteceu, rapaz. O repórter que virou notícia, Edgar, e só pra deixar claro pro nosso ouvinte, né, TV Gazeta, afiliada da Globo lá no Espírito Santo, que inclusive já afastou o profissional, Edgar, até pra apurar melhor aí os acontecimentos, fazer uma investigação em torno do que aconteceu, né? O repórter Rodrigo Maia, que se envolveu aí em um episódio de agressão a um idoso de 69 anos. Segundo o Rodrigo, Edgar, esse senhor, os dois são vizinhos de porta em um condomínio, como você bem falou, lá na Praia do Canto, em Vitória, e esse senhor vinha reclamando já de alguns barulhos que vinham do apartamento do Rodrigo, de algumas marteladas, segundo ele. Só que além das reclamações, haviam também ameaças por cartas, ameaças pessoais e até um episódio que envolveu ali uma faca, né? O Rodrigo disse que esse senhor mostrou uma vez uma faca para ele, inclusive ele já tinha feito lá 2 boletins de ocorrência contra este senhor, que é o senhor Nildo, de 69 anos. A coisa se agravou no início desta semana, na terça-feira, Edgar, quando os dois se encontraram no elevador deste condomínio. Sim. Inclusive, o Rodrigo estava no elevador acompanhado pela síndica do condomínio quando o senhor Nildo entrou. Eu vou pedir, antes desse vídeo, Bruno, pra gente passar o primeiro, porque quando o senhor Nildo ele entra no elevador, Edgar, os dois já começam imediatamente ali uma discussão. E o Rodrigo, no primeiro momento, começa a filmar essa discussão com o celular dele. Mostra o outro vídeo, Bruno. Não quero comigo, não. Que é o vídeo que o próprio Rodrigo fez. Você é repórter agora, né? Você é repórter agora. Primeiro seja homem, depois você seja profissional. Por que o senhor estava me chamando? Fale aqui. Quando disse você é palhaço e é palhaço. O senhor me chamou de viado e de que mais? Repetir que você é palhaço. O senhor me chamou de viado e de que mais? Isso aí todo mundo sabe. Mas o senhor não pode falar. Todo mundo sabe. Vai pra fora, vai pra fora que eu já quero ir embora. Eu quero subir. Aí você percebe, Edgar, que ele dá ali um empurrão, né, no Rodrigo para tirá-lo do elevador, ele, né? do elevador, e a própria síndica confirma, né, que as provocações começaram aí da parte do senhor Nildo, que ele encarava um pouco ali, né, colocava o rosto colado ao do Rodrigo, que no primeiro momento começou a filmar toda essa discussão, mas depois, Edgar, ele partiu para a agressão, e é esse momento que nós vamos ver agora, né? Estão lá os dois discutindo. Quando vai ter esse momento que o senhor Nildo dá um empurrão ali no Rodrigo, e o Rodrigo vai colocar o celular no chão, Edgar, e vai empurrar aí já de maneira bem forte aí o senhor Nildo contra o elevador, e aí começa uma série de agressões que nós vamos ver agora nesse momento. Olha só, ele coloca o celular no chão, empurra. Aí a síndica tenta sair ali, né, daquela confusão. A porta do elevador até fecha um pouco, mas os dois acabam saindo depois. A porta abre novamente, os dois acabam saindo. E aí é o momento que ele joga o senhor Nildo no chão. Caramba! E aí, já imobilizado, ele começa a desferir ali uma série de socos contra a cara do senhor Nildo. E depois, na sequência, até
ele vai arrastá-lo, né, para uma outra parte ali, e todas essas imagens foram registradas aí pelas câmeras de segurança do condomínio. Depois ele fala mais algumas coisas ali, aponta o dedo, né? Esse vídeo, Edgar, ele tem em torno de 4 a 5 minutos. O senhor desmaiou. O senhor desmaiou e até depois de uns 3, 4 minutos disso, ele acaba dando outros socos também no senhor. Claro, né? Ele tem 27 anos, esse senhor 69, então uma diferença de idade aí muito grande. A força física dele, obviamente, que é muito maior. O senhor sofreu aí uma série de escoriações, né? E todas as investigações agora estão sendo feitas em torno disso, né? O senhor Nildo confirmou, né, Edgar, que ele ficava realmente incomodado, né, com esses barulhos que vinham do apartamento do Rodrigo. Falou que como ele era repórter, ele não tinha muito horário, então eram barulhos e horários bem diferentes que aconteciam, e isso acabava incomodando ele um pouco. E o Rodrigo já deu uma entrevista coletiva também, Edgar, nós vamos ouvir agora o que ele disse, falando, né, sobre essa série de ameaças que ele sofreu, e falando que ali ele realmente acabou extrapolando porque ele acabou perdendo a cabeça. Vamos ouvir. Vamos ouvir então a sonora do Rodrigo falando, né, sobre esse momento aí do repórter, Edgar, da TV Gazeta, afiliada da Globo. Eu acho que não foi o certo a agressão, tá entendendo? Mas naquele momento foi um momento de fúria em que ou era a minha vida ou era a vida dele, né? Se uma pessoa tá te ameaçando ao longo de um ano, se essa pessoa já fala que ela vai te matar, se essa pessoa te mostra uma faca, como ele já tinha me mostrado, né? Eu já estava vivendo ali em pânico naquele prédio, então tudo poderia acontecer. Muito bem, então a Gazeta, afiliada da Globo, lá no Espírito Santo, emitiu uma nota, né, repudiando qualquer tipo de violência, e tão logo tomou conhecimento dos fatos, decidiu imediatamente aí pelo afastamento do repórter e aguarda aí a apuração completa dos fatos. E o Rodrigo comentou também, Edgar, que logo após essa briga aí na terça-feira, ele começou a receber novas ameaças. Inclusive tem uma imagem aí, que o Bruno pode colocar na nossa tela agora, da porta da onde ele mora, do apartamento dele, riscado ali a palavra morte. Né? Isso foi riscado após essa confusão. Após essa confusão? Após essa confusão. Então a gente não sabe quem que fez também essa... quem que riscou a porta dele aí, né, Edgar? Tudo é muito lamentável, né? Tudo é muito triste de você acompanhar, né? Desde a fala do senhor antes também. Lamentável. Que parte para uma agressão pessoal. Com certeza já devia ter uma série de episódios, né, para ter chegado a esse ponto. Né? A relação já devia estar desgastada há muito tempo. Tá todo mundo errado nisso, gente. Obviamente a violência não é um modo de resolver esse tipo de problema, mas a gente também não pode esquecer que determinadas provocações não podem passar impune. Obviamente, não tinham que ser resolvidas com um espancamento. Mas assim, esse vizinho aparentemente também não era flor que se cheirasse. A gente viu, inclusive, que ele estava sendo homofóbico com o cara no elevador, dizendo que não era novidade, que sabiam que ele era viado. Ele era síndico? Usou essa palavra. Não, ele era um morador. A mulher que estava no elevador, acompanhada, era síndica. O que me impressionou, Edgar, foi que depois que ele já tinha imobilizado, né, ele continua ali com a agressão, né? Um negócio assim assustador. Vamos girar o assunto. Quem mandou matar Jair Bolsonaro? Desde o ataque promovido por Adélio Bispo de Oliveira, em 6 de setembro, aliados e simpatizantes do futuro presidente da República têm feito essa pergunta, sobretudo nas redes sociais, como forma de pressionar as autoridades. E uma das autoridades que sofrem essa pressão é o delegado da Polícia Federal, Rodrigo Moraes Fernandes, responsável pela investigação do atentado. A Folha de São Paulo traz hoje uma reportagem em que ele diz que a investigação é técnica e que está sendo acompanhada, inclusive, pelos próprios advogados do capitão reformado. Aspas aí dele. Conto com um bom aparato para conduzir a investigação e não há nada que possa ser feito de diferente ou além do que está sendo feito. Fecha aspas, afirmou o policial à frente do caso aí envolvendo o atentado contra o presidente eleito Jair Bolsonaro. Caio, vamos lá, essa semana, inclusive o próprio Bolsonaro fez um post no Twitter de uma imagem com essa pergunta que eu abri o enunciado aqui, né? Te pergunto, quais as dúvidas e observações que você tem a respeito desse caso aí?
Na verdade, toda... Eu peço perdão aí pela voz embargada, né? Foi realmente uma manhã emocionante. Na verdade, toda a polêmica ela gira em torno da figura do delegado encarregado do caso, né? Delegado da Polícia Federal, Dr. Rodrigo Moraes Fernandes. Por quê? Porque ele tem uma relação muito próxima com o governo petista de Minas Gerais. Vamos pegar o currículo aqui do cara, né? Ele chefiou por 2 anos a assessoria de integração de inteligência da Secretaria de Defesa Social. Isso já aí sob o governo do Pimentel em Minas Gerais. Ele também foi enviado para a Califórnia, nos Estados Unidos, Edgar, para assistir ao Super Bowl da NFL, sim, a Liga de Futebol Americano. Isso na capacidade de coordenador da Comissão das Olimpíadas Rio 2016 em Minas Gerais. Tem esse requinte de crueldade aqui. Ele também foi diretor de inteligência da Secretaria Extraordinária para Grandes Eventos, criada no governo Dilma Rousseff. E esse ano foi condecorado com a medalha Alferes Tiradentes pelo governador Pimentel, petista, lá em Minas Gerais. Então, a gente percebe aí que nós estamos lidando aí com uma série de cargos da burocracia estatal que são dados por indicação, né? Então, sugere de fato uma relação muito próxima, né, com os adversários políticos do Jair Bolsonaro no estado de Minas Gerais. Então é aquele negócio, não seria o caso do delegado se declarar, aí para usar um jargão jurídico, impedido, né? Então essa que é a grande... Esses são os fatos que alimentam a polêmica. Do ponto de vista dos inquéritos da investigação, são 2 inquéritos diferentes. Então o 475, que apurou a autoria do crime, foi um inquérito bem rápido. Ele durou 22 dias, do dia 6 até o dia 28, e foi o inquérito que concluiu que o Adélio agiu como um lobo solitário, né? Então esse ponto. E o inquérito que ainda está em processo é o 503. Ele apura uma eventual conspiração e examina os atos preparatórios aí no cometimento desse crime, né? Vale lembrar, acho que o Bolsonaro, a família, né, aí falando inclusive não só como político, mas como vítima, ele tem se mostrado um pouco indignado com a falta de atenção da mídia a essa situação, né? Você tem um crime que tem um aspecto humano, um atentado covarde, premeditado, né, a vida de uma pessoa. A vítima teve as vísceras perfuradas, perdeu mais de 1/3 do sangue do corpo, né, ficou à beira da morte, teve que realizar 2 cirurgias, né? Teve que fazer colostomia, tá com aquela bolsa coletora de gases e fezes, uma situação muito desagradável. E você tem também o aspecto político desse crime, né? Foi uma agressão à democracia e ao Estado de Direito, né? Foi um crime com contorno de terrorismo político praticado por um militante de esquerda ex-filiado ao PSOL. Para quem não enxerga radicalismo nessas vertentes políticas que estão tão atuantes no Brasil, como o PSOL, eu separei aqui um texto publicado no site do partido. Olha só. Para quem pretende mudar o mundo de verdade, não deve parecer utópico ou ingênuo demais querer ver os movimentos e partidos da esquerda coerentes, como o PSOL, dialogando com a tática Black Bloc. Então, assim, esse tipo de mentalidade incentivado na militância, né, de recorrer à violência, pode provocar esse tipo de fruto. Não à toa, o enquadramento do Ministério Público Federal foi como atentado pessoal por inconformismo político. Isso, na verdade, é um dispositivo da Lei de Segurança Nacional, que é uma lei mais rígida do que a do Código Penal, é muito mais severa e prevê a reclusão de 3 a 10 anos e pelo parágrafo único, como houve lesão corporal, ela pode ainda dobrar. Então, assim, a gente está falando de uma pena mínima de 6 anos e uma máxima de 20 anos. Falado, Caio. Agora 10h41, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Vamos em frente com o Morning Show dessa sexta-feira. Olha, essa próxima história dá uma boa conversa, dá um bom debate aqui, hein? Vamos lá. Escutem só essa. O general da reserva Alberto Mendes Cardoso, que é ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República na gestão do FHC, disse que o mercado de drogas no Brasil movimenta 17 bilhões por ano.
Ele defende a legalização gradual das drogas, começando pela maconha. Mas atenção, só a partir de 2034, depois de uma forte campanha, segundo ele, uma forte campanha educativa. Segundo o general, a medida desestimularia o negócio ilegal e os crimes associados ao comércio, ao mercado das drogas. Numa palestra na noite de terça-feira em Brasília, o ex-ministro disse o seguinte: uma grande quantidade de pessoas envolvidas nisso aí não quer nem pensar em legalização, porque a lucratividade do seu crime depende muitíssimo da situação de ilegalidade da atividade. Bom, e aí, para vocês, faz sentido o que ele aponta, pra mim ponto faz de vista? Todo sentido, porque a gente já tem casos de sucesso no tratamento às drogas, no combate às drogas, em países como Portugal e mesmo o Uruguai, que legalizou recentemente. Eu acho que as drogas são uma questão de saúde pública e elas não devem ser encaradas como uma questão moral. A gente teima em achar que as drogas também são uma escalada para drogas mais pesadas e esquece que, sei lá, os efeitos de maconha às vezes não são tão pesados quanto determinados tipos de álcool, por exemplo. É óbvio que se lucra muito com a indústria ilegal, mas é óbvio que Portugal tem uma experiência que é muito clara. O tratamento de viciados em drogas é muito mais eficiente no combate às drogas do que o tratamento à criminalidade, a tratar as drogas como uma questão criminal. Eu concordo com esse general, quem diria que eu concordaria com o militar, mas eu acho que o Brasil devia pensar numa descriminalização ou legalização, ou enfim, a fazer um debate muito amplo disso antes de 2034. Eu acho que a gente está bem pronto para discutir isso pelos próximos anos. Será que tá? Nossa, mas 2033... Eu não consigo nem imaginar, gente, 2034. É muito tempo, mas isso faz parte a gente tá meio fazendo uma projeção do que a gente sabe vê parece agora, 2034, né? parece aquela mãe que você quer uma coisa no mercado e aí ela diz, depois a gente pega. Mas nessa mesma entrevista, nesse mesmo evento do qual participou o general, essa é uma questão da campanha educativa que ele se refere, que nesse tempo seria se educar as pessoas encampado a respeito um projeto para elucidar as pessoas a respeito da questão das drogas, tal, para ver se então, e ele faz uma crítica também, e aí acho que talvez uma autocrítica, porque ele participou do governo FHC, desse programa, por exemplo, não ter sido implantado, que se tivesse sido implantado lá atrás, hoje a gente poderia estar em um outro momento, em uma outra situação, com a população mais apta, mais preparada, mais educada e conhecedora do assunto. E a quem interessa manter um mercado ilegal que vai continuar se mantendo de qualquer maneira? A gente sabe que tem muita gente poderosa e muita gente afinada com poder, inclusive ligada a tráfico de drogas nesse país, né? E uma coisa que uma vez, eu não me lembro o nome da médica que teve aqui no Morning Show, atentou, e que uma coisa que eu nunca tinha pensado, que eu acho que é muito interessante também de se considerar. Às vezes a gente fala, a maconha tal, e fica imaginando a pessoa plantar lá na casa dela, né? Uma coisa assim, meio uma planta. Só que a indústria da maconha é uma coisa um pouco maior, né? E que inclui tipos mais fortes, outras coisas que também podem acabar descambando para um problema de saúde pública. Porque tudo bem, é que nem o álcool. Se você toma uma taça de vinho, você tá protegendo seu coração. Se você toma 2 garrafas de cachaça no bar, vai saber o que acontece com você, entendeu? E a maconha, assim como uma forma hippie, uma plantinha ali, isso é uma coisa. Agora, uma indústria movimentando isso daí, com drogas potentes, que podem, a gente sabe, gente, pode desencadear esquizofrenia em quem já tem uma tendência, mas enfim, são coisas que também a gente tem que pensar, porque digamos que o nosso sistema de saúde, queridos, é uma coisa mara, né? Sim. Não é? Então, assim, por isso que 2034 é longe pra caramba, mas eu não sei quando é que o Brasil vai estar numa posição a gente poder comparar com outras potências que conseguiram fazer esse movimento. Até porque que tem educação, que tem conscientização, que tem um sistema de saúde apto a, por exemplo, receber uma pessoa que está tendo um problema com drogas e realmente dar um apoio para essa pessoa. Mas faz sentido essa, digamos, quarentena, a meu ver, né? Caio, Vini, vocês podem dizer o que vocês pensam a respeito? Primeiro, pela questão, que é óbvio que ele já externa ali, da questão de uma campanha educativa, né? Claro. E também, com relação a isso que você fala, uma vez regulamentado,
o governo aí sim vai ter o controle para determinar, estabelecer índices. É como os princípios ativos dos remédios, né? Quer dizer, tem os tarja preta, tem os tarja vermelha, tem os fitoterápicos. Mas é que às vezes a gente fala de maconha e imagina só assim, a pessoa vai ter uma planta. E, gente, é uma indústria aí, entendeu? Fala, dinheiro, Caio. De novo, não tá no narcotráfico, mas tá num outro campo. Sim. Eu fico impressionado quando uma liderança como esse general vem a público manifestar uma opinião com tanto achismo e até ingenuidade, né? Vamos aos fatos, né? Assim, é um dado da realidade que se você tem uma população exposta a esse tipo de substância perniciosa, né, com o caso das drogas, estatisticamente uma porcentagem vai desenvolver dependência química. Isso é um fato. Você tem uma população, determinado número de pessoas começa a fazer uso dessa substância, é uma consequência óbvia e lógica que uma parcela da população desenvolve dependência. Isso então, a gente já existe hoje. Sempre esse existiu. Esse é o problema. A questão é como você incentiva ou desincentiva isso. Ao contrário do Fefito, eu acho que isso é uma questão moral. Faz parte das regras sociais você prevenir comportamentos de risco da própria pessoa. Por exemplo... Você bebe? Lógico que sim. Então, a gente tem que colocar em pé de igualdade as duas coisas, né, Caio? Porque o álcool também pode virar um problema de saúde ou uma questão moral. É um problema de saúde. Vamos esperar o Caio concluir o raciocínio dele. Vai, Caio. Bom, vamos lá. Depois eu respondo a questão do álcool, mas, por exemplo, no caso de comportamentos de risco, né, a sociedade impõe como regra, por exemplo, que o motociclista use capacete. Você não pode vender um órgão e por aí vai. Você não tem autonomia total sobre o seu corpo e você exerce a sua liberdade com responsabilidade. Num país em que a gente vive com um sistema público de saúde, né, essa população que se torna dependente química, inclusive, se torna, de certa forma, né, lógico que eu estou colocando isso entre aspas, um problema social. Né, mas esse daí não é nem o ponto. Geralmente, o pessoal traça um paralelo com o mercado do cigarro. Né? Você sabe qual que é a substância mais traficada no Brasil? O cigarro lícito, digamos. O cigarro. Tabaco. Exatamente. Tabaco, são 6 bilhões de reais esse mercado, né? E deixa de arrecadar 9 bilhões em impostos. O que isso mostra? Por outro lado, também teve uma queda de consumo. Você pega nos anos 80, você tinha aí 35% da população adulta que fumava. Com base em quê? Hoje em dia, 10%. Em campanha de conscientização. Essa é a narrativa predominante. Mas o que aconteceu também? Não foi só a campanha de conscientização, porque isso também tem relação à camisinha e nem por isso o número de mães solteiras e de gravidezes indesejadas diminuiu. Não é esse o ponto, não é só a educação. O que houve foi uma restrição de mercado, ou seja, os pontos de venda de cigarro diminuíram, a propaganda, a publicidade foi praticamente anulada, o governo estabeleceu preço mínimo para maço de cigarro, né, dentre outras medidas restritivas. O que isso mostra? Que quando o Estado reprime o consumo, de alguma forma, ou ele reprime a liberdade de mercado. Não é uma regulação? É uma restrição. É uma restrição. Não, mas o ponto é o seguinte: você encontra onde você quiser. O fato de ter diminuído propaganda, enfim, uma série de restrições, diminuiu o consumo. Esse é o ponto. A questão se você legalizar, o consumo aumenta. Essa é a tendência natural. Qualquer discussão sobre legalização de drogas, ela teria que partir do pressuposto também que a gente controla as nossas fronteiras. Se nós aqui temos como ponto pacífico que o cigarro é o bem mais contrabandeado do Brasil, ele é legalizado, o que isso significa na prática? Que o nosso governo não consegue cuidar nem dos produtos que são legalizados. E o que a gente ia fazer? Vamos parar para pensar no que é o traficante. O traficante, Edgar, é a escória da nossa sociedade, porque é o que o capitalismo produz de pior. É um cara que vende veneno para você, não liga se você vai ficar viciado, né? E o que você faria se você legalizasse a droga? Você ia pegar esse fulano e você só ia mudar a tipificação penal. Ele sai do tráfico e vai para o contrabando, porque é uma consequência natural. Você legaliza, o Estado tributa, o preço sobe, o cara começa a vender mais barato por fora. Então, Caio, sabe o que eu acho também? A mesma pessoa. Eu fico imaginando se esse general fosse, por exemplo, o ministro da Saúde, como que ele ia resolver o problema da saúde? Dando alta para o paciente? Mas sabe o que é, Caio? O cara que ele vira traficante, eu acho que é uma questão ainda anterior. Por que as pessoas no morro se tornam traficantes? Pela ausência do Estado, de oportunidade, de outras coisas. Se esse cara não puder ser traficante, ele vai ser outra coisa
que tem a ver com ilicitude. Se ele tiver a oportunidade. Mas o mercado do cigarro Exatamente. não prova Se ele não, que... E vamos aproveitar... não tiver um outro caminho, então quer dizer, não basta só você tirar do mercado negro a maconha ou sei lá qual outra droga. Isso não vai diminuir criminalidade. Mas as pessoas vão continuar usando. As pessoas vão continuar usando. A questão é, Caio, você disse que as drogas aumentariam de consumo. A experiência de Portugal diz exatamente o contrário. Diminuiu em 15% em 12 anos, ou melhor, em 11 anos, entre 2001 e 2012, a quantidade de adultos na Califórnia que e usam no drogas. Colorado aumentou. Então a gente não pode tomar isso como verdade absoluta. É um exemplo positivo, né? A questão também, deixa eu só concluir rapidão, de Portugal, Ed. eu me refiro. Sim, deixa eu só concluir rapidão. Quem quer usar, vai continuar usando. Quem quer fazer, vai continuar fazendo. A grande questão aqui é como fazer. Se a gente tem campanha de conscientização dizendo o que isso resulta a longo prazo na vida das pessoas, e se a gente tem um governo que está aberto o suficiente para acolher pessoas que têm um problema com tóxicos, sejam lá lícitos ou ilícitos, porque sim, tem gente que é viciada em Rivotril, tem gente que é viciada em álcool, e os efeitos do álcool são muito mais devastadores do que outras drogas. Você acha que alguém não sabe que drogas fazem mal, Fefito? Não, claro que sabem que faz. Qual conscientização que você precisa? Nós estamos diante de uma questão que é assim. É a criminalização do usuário. Você não resolve o crime, você não se resolve um crime legalizando ele. Eu prefiro que a polícia esteja resolvendo outros crimes tá caçando gente que tá fumando sua maconha na praça. Deixa eu só colocar. A polícia tem coisas mais importantes a fazer. Tem que cuidar do traficante. Esse é o cara destrutivo. Essa é a escória da sociedade. Vou tentar colocar uma coisa aqui que é a seguinte. A gente está diante de uma possibilidade aí, incerta, ainda que incerta, de melhoria com relação à questão envolvendo drogas. E a gente tem, por outro lado, uma realidade que a gente sabe que não funciona. Como tá... Que tá aí não dá certo. Como tá, não dá certo. Não funciona. Quanto aos números incertos e achismo que você se refere, o general, ele coloca e chega nesses 17 bilhões aí, não só envolvendo a questão do comércio direto e da grana gerada pela venda dos entorpecentes e tal. Ele fala de todo um mercado que essas quadrilhas dominam, para levantar dinheiro para poder comercializar e comprar as drogas. Que é assim, armas, roubos de instituições, banco, carro forte. Quer dizer, é um helicóptero descachador cheio de cocaína. É um fortalecimento do crime que mostra que é muito abrangente a questão das drogas. E, mais uma vez, como tá, não funciona. Não é por aí. Agora, frente a uma situação hipotética que talvez traga uma melhoria, no mínimo a gente deveria olhar com atenção para isso. Eu acho que você não vai resolver o problema de segurança pública, né? Então, vai resolver uma questão de saúde para a população. Não, você não vai resolver o problema de segurança pública, você corre o risco de aumentar o problema de saúde pública. Eu agora preciso fechar. É um assunto que demoraria ainda. A experiência em Nossa, Portugal, se a gente tivesse alguma certeza, você vê a pessoa projetando para 2034. O nível de achismo é absurdo. Imagina, dizem que o lucro líquido do PCC vai entre 15 a 20 milhões por mês, e o cara fala aí que no Brasil vende-se 12 bilhões de maconha. Balela isso aí. Vamos lá, agora 11 horas, 1 minuto, o horário é de Brasília. Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan Morning Show. Vamos lá, seguindo nesta manhã emotiva aqui no Morning Show. Eu quero mais tempo pra essa discussão, hein? Acho que a gente tem que ampliar esse debate. Ô, Paulinha, como é que tá a nossa hashtag? Olha, Joseval Peixoto. Já tava entre os assuntos mais comentados, eu só convoquei o pessoal pra mandar a sua pra gente poder ler aqui pro Joseval. Nosso mestre Yoda. Vou ler aqui, Joseval, espero que com uma voz emocionante. Nelly Domônico, voz e serenidade que povoaram minhas manhãs por décadas, um homem de um tempo onde a poesia e a gentileza andavam de mãos dadas com o bom senso. Minha eterna admiração pelo homem e pelo profissional. Vamos pro próximo, Bruno? Alexandre Barros. Impossível não se emocionar. Que história de vida. Se sinta amado e prestigiado, Joseval, pois o senhor, sem qualquer dúvida, é. Parabéns por sua trajetória exemplar e contribuição incalculável para o rádio e o Brasil. Tem também o Emerson Carvalho. Ninguém tem o direito de ser infeliz por 1 minuto nessa vida, pois a vida passa muito rápido. Pegando as aspas aí do Joseval Peixoto no Jornal da Manhã.
E o Alexandre fechando aqui, hashtag Joseval Peixoto. Eu tenho 47 anos, cresci ouvindo Joseval, pois minha avó ouvia e sua voz chegava até os nossos ouvidos, narrando acontecimentos com toda elegância. Obrigado, Joseval, por esse serviço prestado à nossa nação brasileira. Maravilha, hein? Emocionante mesmo. Um dia realmente especial, histórico para o rádio brasileiro. Né? A figura de Joseval Peixoto aqui se despedindo, fechando um ciclo aqui na Jovem Pan. Bom, vamos lá. Na madrugada de ontem, um avião da Latam fez um pouso de emergência em Belo Horizonte. Pânico geral, né? Não preciso nem dizer. E agora, aos poucos, vão aparecendo os relatos dos passageiros. Que situação, hein, Vini, foi essa? Inclusive, Pois aliás, é, Edgar. antes de você falar, minha filha estava fazendo um voo de volta de Porto Velho, numa missão que ela participa, ela trabalha numa ONG, voltando de Porto Velho num voo que faria uma escala em BH, em Belo Horizonte. Resultado, ela demorou 16 horas para conseguir embarcar de Belo Horizonte para chegar em São Paulo, nesse efeito cascata causado por esse pouso de emergência que eu me referi aqui. Foi feio o negócio, hein? Foi feio, é exatamente isso, né, Edgar? Mais de 100 voos aí foram afetados após essa aterrissagem de emergência do avião da Latam, né? Você sabe que eu morro de medo, né, Edgar, de voar de avião, e qualquer tranquinho eu já me desespero, acho que já tá caindo. Eu fiquei imaginando se eu tivesse dentro desse voo aí, porque além de tudo... Só voa em voo que tem gente famosa junto, porque quando tem gente famosa não cai. Tá certo, é assim. Então. Porque além de todo o pânico, Edgar, você acredita que o piloto do avião, quando foi falar sobre a situação gravíssima já que estava acontecendo com a torre de controle, acabou apertando o botão para falar com os passageiros. Nossa. Então todo mundo dentro do voo ficou sabendo o que de fato estava acontecendo. E aí, pânico geral, né? As pessoas chorando, as pessoas rezando, pegando já suas bíblias, quem tinha, né? Teve uma mulher que acabou tirando o cinto e indo pro banheiro, coisa que não podia fazer, tinha que todo mundo ficar ali sentado, aí teve que um outro passageiro resgatar essa mulher lá do banheiro. Então, assim, uma situação realmente de pânico, de desespero, todo mundo achando que ia morrer, que eram suas últimas horas de vida ali, deste voo da Latam que tinha destino Londres, né? Saiu aqui de São Paulo com destino Londres e acabou tendo esse problema técnico e acabou fazendo essa aterrissagem de emergência lá em Confins, Minas Gerais. E pela proporção da aeronave, né? A pista também não adequada, né? Quer dizer, não é uma pista única também, né, Edgar? Pro pouso de uma aeronave do porte daquela lá. É uma pista única, o tamanho não também adequado. E esse avião, ele aterrissou próximo ali à área já de decolagem, ficou ali parado, Edgar, e demorou mais de 12 horas para ele ser retirado dali, porque não tinha os equipamentos necessários, né? Os macacos hidráulicos não tinha lá no aeroporto, isso é de uma responsabilidade das próprias companhias aéreas, teve que trazer aqui de São Paulo, né? Lá para Minas Gerais. Fora a perícia também. Que demora bastante, né? Então os bombeiros imediatamente foram acionados. Vamos ouvir primeiro, Edgar, um trechinho aí do piloto falando. Esse áudio foi obtido com exclusividade pelo Estadão, do piloto falando já com a torre de controle e passando um pouco ali da situação grave que eles estavam passando no momento. Gentileza também, providencie bombeiro, ok, amigão? A aeronave está muito pesada, sem condições de alijamento, solicito a ajuda do senhor. Paciente, bombeiros, né, Confim? Positivo, amigo, nós estamos muito pesados, o sistema de alijamento não está funcionando também, nós estamos praticamente sem nenhum sistema elétrico funcionando corretamente, tá? Então nós estamos com esse problema um pouco sério, ok? Então, por gentileza, deixa eu levar do bombeiro, estamos enfrentando procedimento aqui, tentando aliviar o máximo possível o peso da aeronave, mas tá difícil. Estamos prosseguindo com o procedimento de pousar, ok? Por gentileza, se eu puder interditar a pista, tá, gente? Obrigado. Caramba, hein? Olha aí. O problema é um pouco sério, né, Edgar? Porque o piloto ele tem que manter também, né? Uma certa Alguma calma, né? Se alguém tem que ter calma nessa situação, é o piloto para tentar consertar. Eu peguei aqui também, Edgar, o relato de uma mulher que estava no voo e ela acabou fazendo uma sequência de tweets
né? Sobre o que eles passaram um pouco. Olha lá na nossa tela, né? Então, a conta dela é paula_ATP. Então ela diz o seguinte, ó, depois de mais de uns 20 minutos de choro, reza e desinformação... Não, volta, passa o outro, Brunão. Essa aí já é os sinais. Ela fala o seguinte, após uns 30, 40 minutos de voos, o motor começou a fazer um barulho muito grande e todas as TVzinhas apagaram. Até aí tudo bem, já tinha viajado em voos que as TVs tinham apagado, depois voltava. Passou mais uns 10 minutos e nada de ninguém falar nada, até que o piloto falou que estávamos com um pequeno problema técnico e iríamos pousar no aeroporto de Cumbica. E aí depois ela fala, mais uns 10 minutos depois, o piloto, tentando falar com a torre, acionou erroneamente o microfone para falar com os passageiros e disse a seguinte frase, e aí foram os que os passageiros ouviram, Edgar. Problema grave com a aeronave, sistema elétrico parou e também o avião está sem estabilidade. Que foi um pouquinho também do que ele passou lá para a torre de controle. Né? E aí ela começa a relatar essa situação de pânico, ela fala, ó, muita choro, reza, desinformação, o piloto avisa que iríamos pousar e estava tudo sob controle. O piloto conseguiu pousar praticamente às cegas e do jeito que o avião parou, ficou. Rapidamente vieram os bombeiros, jogaram espuma no avião todo, principalmente na asa, sem ser a turbina. Tá aí, Edgar, um relato realmente que mostra o desespero que esses passageiros passaram, né? Bom, é isso aí. A gente, em função dessa notícia, perguntou aqui pelo WhatsApp para os ouvintes, né, se eles já passaram algum tipo de perrengue, alguma situação aí difícil, né, dentro de um avião. Vamos conferir aí o que chegou pra gente. Solta, Bruno. Bom dia, pessoal do Morning Show, aqui é o Patrick Rocha de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. E a experiência que eu tenho para contar é que na minha primeira viagem internacional, eu estava indo para o Canadá, mas entre São Paulo e México, onde eu ia fazer uma escala, o voo, de repente, o ar-condicionado parou de funcionar, começou a dar um calor, e o pessoal começou a entrar em pânico, as luzes não funcionavam, tipo assim, foi uma sensação horrível. Eu falei, cara, eu vou morrer aqui agora. Mas aí, de repente, veio o piloto e falou assim, olha, a gente vai ter que fazer um pouso de emergência no Panamá. E foi terrível, porque tinha horário para chegar e eu só fui chegar no outro dia, foi uma confusão. Foi legal a experiência, ao mesmo tempo assustadora. Valeu aí, um bom trabalho pra vocês. Foi legal. Agora depois que você sobrevive, né, amigo? Depois que terminou tudo bem, né? Na hora. Alguém aqui já teve um perrengue que queira falar aqui, relatar? Eu já peguei o primeiro voo da Air France depois do acidente. Cara, aí tem foi super tenso. Difícil, hein? Foi super tenso e as pessoas estavam com muito medo. E eu já tive num avião que arremeteu 2 vezes. Eu já tive também, é uma experiência horrível mesmo, é uma sensação, aquele repuxo, né, que a aeronave faz na retomada das turbinas, é incrível. E uma vez eu tinha ainda na MTV, teve um patrocinador que fretou um voo pra gente ir até Santa Cruz de la Sierra, para assistir um jogo da Copa América, eu acho, na época. Era um Brasil-Bolívia, acho que era alguma coisa assim. E era um voo bate-volta, assim, né? Imagina um carimbo no passaporte da Bolívia. No mesmo dia você entra, sai depois de algumas horas. Já não era algo muito... A gente também lembra... A gente discutiu aqui a legalização das drogas, mas esse voo... Né, esse voo, não sei se é a questão da cordilheira, a questão térmica ali foi um voo de turbulência durante muito tempo, como eu nunca estive, e de assustar, realmente. Eu tenho uma experiência legal de avião. Eu já voei no avião do Iron Maiden. Ah, você já voou com o Bruce Dickinson pilotando? Na verdade, o Ed Force One, não pilotado pelo Bruce Dickinson, porque parece que eles alugam, né, o avião quando eles não estão em turnê. E aí para as empresas low budget, né, na Europa. E aí eu peguei um desses voos aí e foi super legal, né? O avião era uma atração à parte. Tem os casos que não dá pra gente esquecer, né? Eu lembro de um caso que o avião teve que baixar muito rápido e as pessoas estavam sem cinto de segurança e foram levadas ao teto. Isso faz alguns anos aqui em São Paulo, sempre tive muito medo disso. Mas eu acho também, a gente tem muitos acidentes em história muito recente, muitos acidentes marcantes. Seja, sei lá, com Leila Diniz ou Mamonas Assassinas nos anos 70
e 90, a Chapecoense esse ano, ou mesmo acidentes como o de Congonhas há 10 anos, mais ou menos, ou aquele que uma porta abriu também quando da decolagem e a porta caiu e o avião caiu em seguida também. Então assim, a gente tem muito acidentes muito fortes aqui. Mas ainda assim a estatística é irrisória, né? O número comparado com o trânsito, por exemplo, o transporte rodoviário mata muito mais do Mas que... o medo da gente é estar na loteria do acidente, Pois é. Bom... Dá pavor. Um certo pavor, Edgar. Acho que na próxima viagem de férias a gente vai do quê? De trem? Barco. Não tem trem no Brasil. Vamos pegar um cruzeiro e torcer pra que ele não vire, que nem aquele lá da Itália. Ruim e o pior é a gente contando todas essas histórias e o pessoal saindo de férias hoje. Tá bem legal. Ai, boa viagem pra vocês que estão em Guarulhos, gente. Esquece isso, vai feliz. Vamos ver quem tá aí com a gente. Baita medo também, viu? Tem medo da pena? Baita medo. Louco. Avião é coisa séria, velho. Não dá hora pra Mas gente. Como o Fefito falou, o artista costuma não cair, né? Eu tenho essa sorte. Dá pena, só quero viajar com você agora. 11h19, horário de Brasília, velho. Jovem Pan Morning Show. Vamos lá? Vamos. Reta final, hein? Estamos aqui na reta final do Morning Show. Pré-natalino, a apresentadora Lívia Andrade, do SBT, chamou a colega de TV Sônia Abrão de mentirosa e irresponsável. Essa treta tá durando, hein? Ela estaria disposta até a processar a Sônia Abrão. Olha, Paulinha, vamos contar aí para os nossos ouvintes o que aconteceu. Gente, eu vou precisar da ajuda dos universitários Fefito e Vini, porque é uma treta. E olha, mais uma pro quadro aqui, não convide pra mesma festa. Jamais! Essa festa não pode ter. E envolve mais gente nessa festa, porque tem Maravilha, Léo Dias, é uma grande festa de separados, assim, eu já penso ao contrário, eu acho que tem que ter a festa, pra gente poder assistir com transmissão em tempo real. Pra ver o que todo mundo faz as pazes, ver o que acontece, ver se tem um ringue de gel, que nem minha amiga Vera Magalhães falou, pra se resolverem lá. Então vamos estabelecer, assim, 2 times. Então em um time nós temos Léo Dias e Lívia. Que são muito amigos e apresentam Fofocalizando juntos. A gente sabe que o Léo Dias e a Sônia Abrão começaram uma treta um tempo atrás, porque o Léo, em dado momento, estava fazendo Roubou a Gretchen com a da Gretchen. Sônia. E aí, ele acusa o programa da Sônia Abrão de ter roubado a Gretchen, ter derrubado o sinal da Gretchen pra Gretchen entrar no da Sônia Abrão. Desde então, essa treta começou. A Lívia, claro, saiu em defesa do Léo. E eu bem lembro de um tempo atrás, alguns apresentadores do Fofocalizando mandando mensagens cifradas, que eu nem achei muito legal não, viu, nessa época. Achei meio desnecessário. Mandando beijo pra Coveira. Que seria a Sônia Abrão, que a gente sabe Sônia Abrão. A gente sabe que em dado momento da carreira dela, a Sônia Abrão falava muito sobre crimes e mortes. Foi um período do programa dela que já mudou, tá totalmente diferente hoje. Então, nesse caso, eles alfinetaram ela de muito tempo. E Maravilha, que tretava com a Lívia ali durante o programa. Até uma época a gente imaginava que era alguma coisa pra carregar ali na audiência. Nananã. Depois a gente foi percebendo que aquilo extravasou. O Silvio Santos gostava de jogar uma fogueira. Aí um dia lá, no jogo dos pontinhos, fez a Lívia ler um e-mail, denúncia que tinha chegado. E nesse e-mail, teoricamente, todas as pessoas da equipe da Lívia diziam que ela, enfim, dava piti, que ela não era legal. E aí a Lívia até leu, um pouco desconfortável, mas no fim ela fez uma assinatura, queridos, e disse que o e-mail era de Maravilha. Aí continuou essa briga apimentada por Silvio. Que é amiga de Sônia Abrão também. Então formou-se essas duas duplas, digamos assim, de brigas. E aí a Sônia Abrão também dá suas alfinetadas, fala que ela não é flor que se cheire no ar, deu a entender que ela também teria sido expulsa do jogo dos pontinhos, mas sem dar nomes. Aí a Lívia falou, você é esperta, não deu meu nome, mas em outras ocasiões já deu, e agora eu quero resolver isso na justiça e vou usar esses advogados do SBT e saberei dessas possibilidades. E a gente só tá aqui pra contar essa treta e pra assistir mais alguns capítulos logo mais, que vai ter, né? Eu tô que nem aquele gif do Michael Jackson comendo pipoca em Thriller. Pra ver, né? Só assistindo comendo a pipoquinha assim. Mas a verdade é que eu acho que essa briga é tão desnecessária. Primeiro que eu admiro muito a Sônia Abrão, acho ela a maior improvisadora da TV brasileira. Se você der um tema pra ela, ela consegue ficar 3 horas sobre o mesmo tema, fazendo as coisas sempre parecerem novas. E eu também acho que a Lívia é uma grande apresentadora, ultra carismática. Eu adoro o Léo Dias, é meu amigo, inclusive. Então, eu gosto de ver todo mundo bem. A Sônia Abrão, nessa época, inclusive, por causa dessas tretas com o Léo Dias e a Lívia, chegou a romper com o Raul Gil. Porque o Raul Gil levou o Léo Dias lá no quadro do chapéu e o Léo falou mal
da Sônia Abrão. Sônia não gostou. Ai, Então, gente, que difícil pois esse é. mundo. Essas festas de fim Sônia de fez ano as pazes com o Raul já, tá? Importante dizer. estão muito complicadas, tá? Não é só o seu Natal que é difícil de, entendeu? Ser feito e reunir o povo. Você vê que as celebridades também têm os seus perrengues aí. Eu acho que é saudável dois programas concorrentes. Bora lá. Boa. Fechar o programa na política. O futuro chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, disse ontem que no governo Bolsonaro não haverá espaço para quem não tiver ficha limpa. A declaração foi dada na sede do governo de transição em Brasília, em resposta a questionamentos sobre a situação do indicado ao Ministério do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Na quarta-feira, Salles foi condenado em primeira instância por improbidade administrativa. Ainda cabe o recurso. A frase exata do Bebiano foi a seguinte, ó, abre aspas: o que eu posso dizer é que nas diretrizes básicas do governo não haverá espaço para quem não for ficha limpa. Não acho que seja o caso do futuro ministro Ricardo Salles. Isso vai ser apreciado oportunamente, fecha aspas aí, disse o Bebiano aí, um dos líderes, né, do PSL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, do presidente eleito Jair Bolsonaro. Caio, vamos lá, mais uma pedraça no sapato, uma rocha no sapato aí do futuro governo, hein? Na verdade, eu tô tendo um déjà vu aqui, porque a gente já havia discutido sobre os perigos de não se colocar critérios objetivos para o afastamento de ministros nomeados, né? Lembra? A gente teve essa discussão acho que umas 2, 3 vezes e cada vez pior, né, a discussão. Então, primeiro a gente falava assim, poxa, mas o que quer dizer denúncia robusta, né? De que fase do processo a gente está tratando? Aí depois a gente avançou. Não, é quando o cara vira réu. Aí, diante da nomeação de um ministro réu, tudo bem, avança mais um pouquinho. É quando tem a condenação. Mas que condenação? Em primeira instância, em segunda instância ou trânsito julgado? Parece até que a gente está falando do STF. Eu acho que o governo deveria ter adotado, o novo governo deveria ter adotado um critério objetivo e seguido esse critério, independente de deixar aí alguns soldados pelo caminho, né? É muito interessante que agora o ministro Bebiano, ele traz uma outra figura, que é a da ficha limpa. E aí eu acho que tem até uma armadilha retórica, porque a lei da ficha limpa, ela fala em condenação em segunda instância. Né? Isso para inelegibilidade de pessoas. Então, quando ele fala no nosso ministério não vai ter ninguém que não seja ficha limpa, já está subentendido a decisão por órgão colegiado, por tribunal. Então, assim, de novo, faltando critério objetivo para determinar qual que é vamos dizer assim, o sarrafo moral do novo governo Bolsonaro. Bola fora. Vamos lá, fechando o Morning Show desta sexta-feira, Paula Carvalho. Premia Roberto Becker. Aqui Parabéns! É isso aí, a gente vai ficando por aqui, finalizando mais uma semana. Vou para um endomarketing rápido agora. Faça a sua inscrição no meu canal Sala de Som, por lá eu faço umas cantorias. Já tô inscrito, velho. Já tá inscrito, Vini? Muito obrigado, hein? É um presente de Natal, desse que vos fala. Que bonito! Inscreva-se lá, Sala de Som, confira os artistas que por lá passaram e as cantorias desse intrépido apresentador metido a besta. Gente, vou assinar, hein? Vai, assina lá e retuita e compartilha, Fefito. Vou colocar nas minhas redes, vai lá no meu Instagram que vai ter link. Valeu, meus queridos, vamos ficando por aqui, né? É isso. Bom final de semana pra todo mundo. Tamo aí na área. Sextou. Beijão. Obrigado pelo prestígio e pela audiência. Tchau.